dia, então muito bom dia para vocês nessa manhã, começando mais uma semana com Cristo. Então estamos alegres que está tomando café conosco e mais importante, vamos tomar café com Cristo e nós vamos estudar essa semana um salmo, Salmo 27, então podem abrir suas Bíblias, nós vamos fazer a leitura da Bíblia Almeida Corrigida Fiel, da Trinitariana. Nós vamos ler e estudar esse salmo essa semana, mas hoje nós vamos ler apenas de versículo 1 até versículo 5. E nós vamos estudar o que o salmista nos ensina sobre enfrentando as inseguranças. Nós estamos numa época agora que nós estamos enfrentando muita insegurança quanto ao nosso futuro, seja na saúde, seja na economia. E o Davi, o salmista, ele superou a insegurança do futuro incerto. E nós podemos ler aqui Salmo 27, e eu gostaria que vocês acompanhassem versículo 1 a 5, como diz a palavra de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, que a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. E versículo 14 diz, eu quero destacar, que diz, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração, espera, pois, no Senhor. Então, o Salmo 27 foi escrito no momento na vida de Davi em que havia muito medo e incerteza. Ele estava enfrentando muita incerteza na sua vida porque seu filho Absalão havia dado um golpe de estado. Ele havia rebelado contra o rei Davi e estava dirigindo uma rebelião de jovens para tomar o lugar do seu pai. Havia uma série de situações que aquele conflito gerado pelo filho estava provocando. Guerras, inimizades, brigas, falatórios. Porém, quando olhamos para o versículo 1, ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, diante de tantas incertezas, nós podemos ver na vida de Davi que ele tinha muito motivo de ficar medroso. Mas ele mostra, ao invés de medo, ele mostra confiança. Ele vivia numa situação de medo, insegurança. Mas o que nós percebemos ao olhar no primeiro versículo, que Davi estava absolutamente confiante no Senhor. Então, a incerteza realmente em nossas vidas gera o medo, e o medo gera insegurança. O que está por trás da insegurança pode ser medo de que as coisas não vão dar certo, medo de ficar pobre, medo de ficar desempregado. Há muitas pessoas que estão vivendo com esse medo hoje, devido à situação e à crise que nós estamos passando, que realmente está afetando todo o mundo, todo canto do mundo. Mas muitas vezes aparece que o medo de não saber reagir em certas situações nos deixa inseguro. Não deixa que o medo controle a sua vida. Como Davi escreve aqui em Salmo 27, enquanto era um fugitivo, ele reconhece que Deus é a luz, Deus é a salvação, Deus é a sua fortaleza. Então ele estava olhando para o Senhor, que era a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Não sei quantos de vocês lembram daquele filme do Dorothy
e o Mágico de Oz, né? Se lembra daquele filme, houve um leão covarde, né? Imagina, né? Um enorme leão, mas ele morria de medo, né? O leão, porém, de ser uma besta, uma fera, né? Ele sempre vivia tremendo de medo dos perigos que apareciam na vida dele. Ele sempre teve vários medos e sempre quis coragem para que esses medos acabassem. E quando finalmente ele encontra o Mágico de Oz, o mágico lhe faz uma poderosa revelação. Ele diz para ele que a verdadeira coragem não é não ter medo de nada, mas é enfrentar o perigo mesmo com o medo. E dessa coragem no leão, ele sempre esteve cheio. O covarde encara as dificuldades da vida como um castigo. O guerreiro encara como um desafio. Quantas vezes que nós deixamos que o medo, a insegurança, controle a nossa vida, nossas decisões e os nossos sentimentos? A história do leão me ensinou que o grande erro não é ter medos, mas covardia em não enfrentá-los. Então, dormir com o abajur aceso por medo do escuro não é tanto problema. O problema maior é quando nós não somos capazes de enfrentar os nossos próprios defeitos. O C.S. Lewis, ele dizia certa vez, é preciso virtude para sermos bons, mas é preciso coragem para sermos melhores. Muitas vezes a pessoa faz ou deixa de fazer certas coisas por causa de insegurança, por causa de medo. Às vezes o jovem experimenta bebida, ou droga, cigarro, que jamais iria fazer por causa do medo do que as pessoas vão pensar, por causa de humilhação ou por causa da pressão do grupo. Então, muitas vezes nós estamos mais preocupados do que as pessoas pensam de nós do que Deus pensa de nós. Por causa de medo, às vezes a pessoa não fala de Jesus para os colegas. Mas nós encontramos na Bíblia 365 vezes. A Bíblia diz essa frase: não temas, eu estou contigo. 365 vezes que o Senhor diz não temas, uma vez por cada dia do ano, porque Deus está querendo que nós tiramos força da palavra de Deus para ter coragem de não ficar medroso, de não correr em face à dificuldade. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, quais as causas do medo que nós encontramos aqui nesse salmo? Então, Deus diz que Deus não nos deu o espírito de temor. Então, quer dizer, o medo não vem de Deus. Davi, ele superou a insegurança do futuro incerto e nós também podemos superar de todo sentido. Há pessoas com medo do futuro, insegurança, né, do futuro, sendo cônjuge por causa de falecimento ou de separação. Há pessoas que estão com insegurança do futuro, sem um emprego, que talvez vão perder por causa desse surto. Algumas pessoas estão com insegurança do futuro, que vão ficar sem moradia, por não ter como pagar as parcelas, o aluguel da casa. O medo e as inseguranças vêm em nossas vidas. Mas entenda que o medo não é de Deus. O inimigo quer que o crente fique medroso, mas Deus não nos deu o espírito de temor. Nós encontramos aqui 4:10 de medo. Então, versículo 2 e 3 fala que nossos medos e nossas inseguranças muitas vezes vêm através dos nossos adversários. O maior adversário que o crente tem é o diabo. O diabo quer que o crente fique medroso.
Versículo 2 e 3 fala sobre os malvados, os adversários, um exército que nos cerca, e nós podemos entender, se você está em Cristo há um tempo, você já aprendeu que a vida cristã é uma luta espiritual contra as trevas, contra o inimigo. E Satanás não pode fazer mais nada para que você perca a sua salvação, mas ele vai trabalhar mais que nunca para que você não seja útil para o Senhor. O inimigo, ele usa medo, insegurança para nos manipular e controlar. Mas veja, segundo 10, versículo 9, às vezes dúvida nos deixa inseguros. Então, versículo 9 fala: não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. A dúvida nos deixa com insegurança. E nós temos muita insegurança devido a esse vírus que está atingindo muitas pessoas. Mas o versículo 10, o terceiro 10, por causa do medo e insegurança na vida de Davi, foi o desamparo. O desamparo nos deixa medrosos. Ele diz, versículo 10, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então Deus quer que vocês saibam que Ele está contigo, todo momento, toda hora. Ele é seu Pai celestial. Às vezes nós sentimos desamparados, mas quando o Senhor está conosco, pode ter certeza da sua presença. Mas o último lugar, Davi, ele tinha motivo de ficar inseguro por causa do desconhecido. Versículo 11 e 12 diz: ensina-me, Senhor, teu caminho, guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. O desconhecido nunca transmite para nós a segurança. Desconhecido sempre transmite insegurança. Nós nunca passamos por isso que nós estamos passando agora em nosso país. Mas pode ter certeza que Deus está em controle. Ele está conosco. E nós podemos dizer com Davi: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Então, Ele está conosco. Essa semana nós vamos ver como que Davi superou as inseguranças de um futuro incerto. Vamos ter um tempo de oração agora e vamos ouvir uma música sacra para alegrar nosso coração. Vamos pensar em Deus. Deus abençoe. Mas dá forças pra lhe obedecer.
ora por